Fala, Legionário, tudo bem? Bora aprender um pouquinho mais hoje. Eu tenho aqui um aprendizado muito bom mesmo, para quem quer buscar transformação diária, dia após dia, aprender, crescer, mudar. É o aprendizado de que muitas pessoas não têm a capacidade e não têm a condição de fazer transformações brutais na sua vida, mas transformações dia após dia. Uma transformação, outra transformação, outra transformação. Por quê? Porque uma transformação, uma pequena mudança gera um impacto. Se eu aplicar 10 mudanças, eu posso garantir para você, a sua própria biologia, seu próprio corpo, ele vai lutar contra você. Se você instalar 10 mudanças repentinas em um dia, no outro dia vai ser muito mais difícil. Por quê? Porque a gente tem essa dificuldade. A gente tem essa trava biologicamente para que a gente não se desgaste completamente e não chegue a um burnout, né? Que é um estresse muito forte do corpo, porque está sendo muito gasto, muito usado. Então, o que é o melhor a se fazer nesse sentido? É uma transformação por dia. Então, por exemplo, assim, ó, quando a gente começou o grupo, eu instiguei todo mundo do grupo. Já faz 90 dias, cara. Glória a Deus. Começamos o grupo há 90 dias. Quando a gente começou o grupo, eu instiguei todo mundo a ler a Bíblia todos os dias. Como? Meia hora, 40 minutos, como fazem de forma religiosa? Não. 1 hora? Não. O que eu instiguei as pessoas a lerem é no mínimo 7 minutos por dia. Cara, isso é uma pequena mudança, mas isso tá transformando a minha vida. Eu acho que eu deixei de ler, tipo assim, uns 5, 6 dias. Mas imagina, 90 dias seguidos, lendo 7 minutos por dia. Aí depois eu aumentei pra 8 minutos por dia. E aí, aos pouquinhos a gente vai aumentando. Por quê? Porque é uma pequena atitude. Ela, ao longo de um tempo, gera uma grande mudança. É diferente de eu começar com uma grande mudança e ao longo do tempo, aquela atitude acabar. É muito doido mesmo. Que um impacto por dia gera múltiplos impactos ao longo do dia. Aliás, ao longo da semana, ao longo do mês. E tem um outro entendimento muito interessante. Tem aquelas pessoas que falam assim, não, eu quero listar 10 coisas para fazer às 10. Eu quero te trazer um entendimento sobre isso. Se você for capaz de, no meio das suas dificuldades, correrias, fazer pelo menos uma ou 2 coisas, você tá numa grande virada, tá em algo grande na sua vida. Por quê? Porque o jogo não é sobre fazer tudo, mas é sobre realizar algumas coisas dia após dia. Basta a cada dia os seus próprios problemas, a maldade deles e a dificuldade. Vou te dar um exemplo simples do que eu falei, breve. Aqui em casa, a gente tem uma lousa de planejamento, mas assim, existe muita dificuldade às vezes da gente realizar. Aí eu já pensei assim comigo, né? Eu já sei que a gente não vai fazer tudo. Então o que eu faço? Quando eu, durante o nosso dia, implanto uma coisa que a gente necessita fazer, eu já me sinto realizado, porque a gente fez uma coisa. E essa coisa vai fazer com que o meu dia tenha um micro resultado que me deixa feliz. Então, uma coisa por dia gera muito resultado ao longo de dias. É muito resultado acumulado ao longo de dias. Isso é muito bom. Então, um impacto elevado a 7 dias, que é uma semana, vai causar 7 impactos. Coisa que muitas vezes a gente vai ter muita dificuldade de fazer ao longo de apenas um dia. Mas se você puder, faça duas transformações. Mas se realize fazendo pouco. Porque só ao longo de 10 dias, se você fizer pouco, você vai ter muito. E lembra disso, que existe dificuldade muitas vezes em a gente implantar um grande hábito. Mas a gente implantar um pequeno hábito que vai nos fazer completa diferença vale mais a pena do que implantar um grande hábito. E é isso aí. Às vezes um grande hábito vai te custar muito. Vai ser um grande sacrifício. E aí, por isso que eu falo que cada um é cada um. Cada um tem uma capacidade. Mas, por exemplo, depende do contexto, né? Se você tá casado, se você é solteiro. Então, eu, por exemplo, né, falando dessa questão da Bíblia, ler todo dia um pouquinho tem feito toda a diferença na minha vida.
é diferente de eu colocar... ter que analisar o contexto da sua própria vida, sabe? É diferente de eu colocar um hábito de 30 minutos de leitura todo dia. Vai ser muito difícil. Eu vou acabar tendo que ser negligente em outras áreas, só para poder cumprir isso. Não faz sentido. Então, para muita pessoa é isso que vai acontecer. Seja sábio, use essa informação de forma sábia, aplique na sua vida e tenha múltiplos impactos diários. Que Deus te abençoe. Propague essa mensagem e chama mais homens para entrar no Legionários. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.